É com muita alegria que estamos de volta para mais um programa Espiritismo, Evangelho e Educação. Desejando, nesse momento, que você que está no seu lar possa se sentir envolvido pelas vibrações do bem. Assim, que possamos atingir o final do nosso encontro felizes pela oportunidade que o Senhor nos concede. E assim, com a permissão do mais alto, nós vamos dar por início mais um programa Espiritismo, Evangelho e Educação. Com muita alegria, portanto, nós vamos hoje trabalhar, dando continuidade às reflexões em torno do romance, do livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, publicado na década de 40, ditado pelo benfeitor Emmanuel, Paulo e Estevão. Nós vamos dar continuidade ao encontro que Paulo teve, iniciando um procedimento de 3 anos no deserto com o casal Áquila e Prisca. No nosso último encontro, nós trabalhamos, por assim dizer, as primeiras impressões de Paulo com relação a esse casal. E nós gostaríamos de convidar a vocês para relembrar alguns pontos. Paulo viu no casal, antes de esposos, eles pareciam verdadeiros irmãos. No primeiro dia de esforço conjunto, o ex-doutor da lei observou-lhes o respeito mútuo, a perfeita conformidade de ideias, a elevada noção de deveres que lhe caracterizava as menores atitudes e, sobretudo, a alegria sã que irradiava dos seus menores gestos. Seus costumes, puros e generosos, encantavam-lhe a alma desiludida das hipocrisias humanas. As refeições eram simples. Cada objeto tinha o seu aproveitamento e lugar adequado. E as palavras, quando saíam do círculo da alegria comum, jamais incidiam em maledicência ou frivolidade. Aí, o primeiro dia ocorreu com agradabilíssimas surpresas, e agora nós vamos adentrar dentro das expectativas de Paulo um diálogo extraordinário, que eles vão abrir o coração para o nosso querido Saulo, sem que eles soubessem que estavam diante do nosso companheiro cristão, convertido desde então, mas que fora o grande perseguidor, inclusive do coração deste casal. Saulo percebeu aquela atitude receosa quando ele estava sendo observado e aproximou-se. Aí ele diz assim: de fato, disse carinhoso, a tarde no deserto convida à meditação. O lençol infinito de areia parece um oceano parado. A aragem branda representa a mensagem das cidades distantes. Tenho a impressão de estarmos num templo de paz imperturbável, fora do mundo. Áquila admirou-se daquelas imagens evocativas e experimentou maior simpatia por aquele rapaz anônimo.
segregado talvez dos afetos mais caros, a contemplar a planície sem fim com imensa tristeza. É verdade, respondeu atencioso. Sempre acreditei que a natureza conservou o deserto como um altar de silêncio divino para que os filhos de Deus tenham na terra um local de perfeito repouso. Aproveitemos, pois, nosso estágio na solidão para pensar no Pai justo e santo, considerando sua magnanimidade e grandeza. A esse tempo, Prisca debruçava sobre a primeira parte do rolo de pergaminhos, absorvida na leitura. Lendo casualmente de longe o nome de Jesus, Saulo aproximou-se ainda mais e, sem conseguir ocultar seu grande interesse, perguntou: Áquila, tenho tanto amor ao profeta Nazareno que me permito indagar se tua leitura sobre a grandeza do Pai Celestial é feita pelos ensinamentos do Evangelho. O jovem casal experimentou profunda surpresa em face do inesperado de semelhante pergunta. Sim, esclareceu o interpelado hesitante. Mas se vens da cidade, não ignoras as perseguições movidas a quantos se encontram em ligação com o caminho do Cristo Jesus. Saulo não dissimulou sua alegria, verificando que os companheiros amantes da leitura estavam em condições de permutar mais elevadas ideias do novo aprendizado. Animado pela confissão do outro, sentou-se nas pedras rústicas e, tomando os pergaminhos com interesse, perguntava: São anotações de Levi? Sim, esclareceu Áquila, mais senhor de si e certo de se encontrar em face de um irmão de ideal. Copiei-as na igreja de Jerusalém antes de partir. Aí Saulo, nesse instante, vai buscar a cópia do Evangelho que ele houvera recebido de presente de Gamaliel. Quando saíram de Jerusalém? Perguntou o ex-rabino. Folgo imenso quando encontro irmãos que conhecem de perto nossa cidade santa. Quando saí de Damasco, não previa que Jesus me reservasse tão gratas surpresas. Respondeu: Faz meses que de lá saímos. Explicou Áquila, agora cheio de confiança na espontaneidade das palavras ouvidas. Fomos compelidos a isso pelo movimento das perseguições. Aquela reverência brusca e indireta ao seu passado perturbava o jovem tarsense no mais recôndito do coração. Chegastes a conhecer Saulo de Tarso? Perguntou o tecelão com uma grande ingenuidade, a transparecer-lhe dos olhos. Aliás, o célebre inimigo de Jesus tem nome igual ao teu. O ex-rabino considerou que seria melhor seguir à risca o conselho de Gamaliel. Era preferível ocultar-se e experimentar a reprovação justa do seu passado condenável. Humilhar-se ante o juízo dos outros, por mais implacáveis que fossem, até que os irmãos do caminho lhe comprovassem plenamente a fidelidade do testemunho. Conheci-o. Pois bem,
prosseguia Áquila, iniciando a narração das suas vicissitudes. É bem possível que, pela tua passagem em Damasco e Palmira, não tivesse conhecimento perfeito dos martírios que o famoso doutor da lei nos impôs. Muitas vezes arbitrariamente. Talvez o próprio Saulo, segundo creio, não pudesse saber as atrocidades cometidas pelos homens inescrupulosos que tinham suas ordens. Porque as perseguições foram de tal natureza que, como irmão do caminho, não posso admitir que um rabino educado pudesse assumir a responsabilidade pessoal de tantos feitos iníquos. A verdade estava sendo posta à mesa. Imaginemos o doutor, aquele que estava diante de uma proposta nova de vida. E eis um grande desafio que visita o aprendiz: abrir o coração para o novo, sem poder olvidar o que fez. A verdade visita-nos, a revelação se apresenta com o objetivo de nos convidar para percorrer novos caminhos. Mas não é possível procurar o novo sem resolver o velho. As próprias circunstâncias da vida vão tecendo para nós dificuldades. Se nós podemos assim dizer, vai definindo para nós pontos que caracterizam responsabilidades. Por mais que a mente infantil procura fugir dos desafios, a lógica da providência divina patenteia outra coisa. É necessário, se podemos assim dizer, é extremamente valioso que tenhamos o cuidado de não deixar pendências. Obviamente, trabalhando no tempo de Deus. É claro que o rabino de Tarso não podia conhecer todos os crimes cometidos em seu nome. O próprio Simão Pedro, na véspera de partirmos, ocultamente à noite nos afirmou que ninguém devia odiá-lo, porque não obstante o papel que representou na morte de Estevão, era impossível fosse o mandante de tantas medidas odiosas e perversas. Ele estava sendo inocentado pela conduta evangelizante de Simão Pedro. Observemos, e inclusive nos chama a atenção o fato de sermos mais cuidadosos com a verdade que bate na nossa intimidade, na análise do comportamento do semelhante. Por isso, o nosso próprio Mestre Jesus define a necessidade de sermos cuidadosos no julgamento, porque com a medida em que medirmos, seremos medidos. Simão Pedro fala que não era possível que a gente pudesse pensar em Saulo de Tarso com bondade.
Agora vamos nos colocar, querido amigo espírita, você, ouvinte da Rádio Brasil Espírita, vamos nos colocar na posição do Dr. Saulo, sendo inocentado. Ele sabia de tudo. Observemos como Emmanuel escreve. Saulo compreendia agora que ouvia os mais humildes, a extensão da campanha criminosa que desencadeara, dando ensanchas a tantos abusos de subalternos e apaniguados. É óbvio também que as decisões elas vão tomando repercussões. E os responsáveis, obviamente, que acabam não entendendo a onda que proporcionam, as nuances que são criadas, circunstâncias, os detalhes. Porque é óbvio que isso também nos faz refletir quanto sermos instrumentos de um grande mecanismo da vida. Ninguém, em sã consciência, pode prever as consequências de uma atitude. E muitas vezes nem é dado saber, seja por misericórdia ou até por uma certa, vamos dizer assim, proteção, para que o indivíduo não enlouqueça quando as suas atitudes estão distanciadas da verdade, da justiça, do bem. E eu posso até dizer também, quando a atitude está vinculada aos processos da luz, o mecanismo funciona um pouco parecido. É bom que não saibam os autores o bem na sua extensão, que eles estão sendo instrumentos, porque a colheita e a semeadura verdadeira vem de Deus. Compete ao Senhor. Então são pontos aqui que nos fazem sentar junto com Saulo numa pedra rústica, em pleno deserto, ouvindo a história que ele foi protagonista da boca daqueles que sofreram as consequências dos seus atos. Então, diante daquela verdade, ele pergunta como eu perguntaria agora também: sofreste tanto assim? Fostes condenado a alguma pena? Ele endereça a pergunta a Áquila. Não foram poucos os que sofreram vexames iguais aos que experimentei. Não foram poucos. Dado o condenável procedimento de uns tantos energúmenos fanáticos, escolhidos como auxiliares prestimosos do movimento. Como assim? Inquiriu Saulo. Dar-te-ei um exemplo. Se preparem. Vamos ouvir. Imagine que um patrício de nome Jochaí várias vezes interpelou meu pai relativamente à possibilidade da compra de uma padaria em Jerusalém. Eu cuidava de minha tenda, meu velho genitor de seus serviços. Vivíamos felizes. Bons tempos.
E considerando nossa paz, apesar das investidas do ambicioso, meu pai jamais pensou em alienar a fonte dos seus recursos. Joshai, entretanto, logo no início das perseguições, logrou posição de realce. Em tais feitos, os caracteres mesquinhos sempre levam a palma. Bastou-lhe dessem um pouco de autoridade e o invejoso logo expandiu seus criminosos desejos. É verdade que eu e Prisca fomos dos primeiros a frequentar a Igreja do Caminho. Não só por afinidade do sentimento, como por dever a Simão Pedro, a cura de antigos males que me vinham da infância. Meu pai, no entanto, apesar da simpatia pelo Salvador, sempre alegava estar bastante idoso para mudar de ideias religiosas. Aferrado à lei de Moisés, não podia compreender uma renovação geral de princípios em matéria de fé. Isso, todavia, não invalidou os instintos perversos do ambicioso. Certo dia, Joshai nos bateu à porta acompanhado de escolta armada, com ordem de prisão para os três. Era inútil resistir. O doutor de Tarso lançara um édito em que toda resistência significaria morte. Lá nos fomos à prisão. Em vão meu pai jurou fidelidade à lei. Depois do interrogatório, eu e Prisca recebemos ordem de regressar a casa. Mas o velho foi encarcerado sem compaixão. Os bens modestos foram-lhe imediatamente confiscados. Depois de muitas providências de nossa parte, conseguimos voltar-se ele à nossa companhia. E o valoroso velhinho, cujo único arrimo era a minha dedicação filial, na sua senectude e viuvez, expirou em nossos braços. No dia imediato ao livramento por nós, ansiosamente esperado. Quando nos reveio, parecia um fantasma. Guardas caridosos trouxeram-no quase agonizante. Ainda lhe pude ver os ossos quebrados, as feridas abertas, a epiderme lanhada de açoites. Em palavras titubeantes, descreveu as cenas lamentáveis do cárcere. O próprio Joshai, rodeado de sequazes, foi o autor dos últimos suplícios. Não podendo resistir aos sofrimentos, entregou a alma a Deus. Áquila estava profundamente comovido. Furtiva lágrima viera associar-se a penosas recordações. Querido amigo, ouvinte, companheiro do ideal espírita cristão, a gente viaja no tempo, auxiliados pelos literários superiores, como Emmanuel, e o nosso coração se sensibiliza diante
de um comportamento invejoso, cruel, inconsequente. De um homem que vivia no regime de uma religião na qual os seus profitentes se vinculavam tradicionalmente. Mas o que não caracterizava, como não caracteriza a doutrina que abraçamos, a consonância com o comportamento humano. O que é um grande erro. Porque toda proposta espiritual objetiva, acima de tudo, a transformação dos seus seguidores. Isso é um fato extraordinário para todos nós. Então, vamos refletir sobre o momento em que nós estamos vivendo. Quantos dramas, quantas dificuldades nos visitam através dos telejornais, dos amigos, da vizinhança, e que nos deixa absurdados. Fatos como esse, em que um ancião desrespeitado fora torturado, vilipendiado por conta de uma vivenda, de uma casa, de um bem material. E foi encaminhado para os filhos no último lampejo de vida. Dá até uma impressão de que os cruéis perseguidores nem queriam assistir os últimos momentos, para fazer da crueldade um exemplo a marcar muito mais ainda o coração daqueles que eram vinculados a ele. A definir assim, nós temos autoridade e fazemos o que nós queremos. Imaginemos o filho, Acre, com a sua companheira Prisca, que se tornara então uma filha do coração, recebendo aquele ancião alquebrado para as últimas despedidas. Delatados por injúria, uma situação em que o indivíduo aproveitou da projeção, do encargo, para fazer as suas loucuras. Então eu fiz esse convite para que a gente viesse de volta. Nós estamos aqui no ano, por volta do ano de 34, 35, para situarmos novamente no ano de 2014. Porque o que nós estamos vendo na sociedade é uma resposta de semeaduras que foram realizadas nos séculos que definem a história do nosso planeta. E hoje a colheita obrigatória é inclemente. Porque inclemente fomos. As leis nos visitam quase que cruéis, como cruéis ontem fomos. E nós que estamos aqui em doutrina espírita, ainda nos permitimos reclamar ou nos rebelar diante do que
representa as dificuldades que visam nos ensinar para libertar. Quantos corações, quantas histórias, dramas que nós encontramos de indivíduos que invadem uma casa, tiram vidas na frente de outras vidas, desrespeitam, estupram, criam verdadeiras complexidades na reencarnação de tantos corações, vitimadas por uma circunstância de um mundo tão difícil e que só o passado nos mostra as reais causas que motivam circunstancialmente as dores do hoje. Então, os jornais, as revistas, as notícias, o tempo todo nos apresentam vítimas de um mundo arbitrário, consumista, individualista, violento, doente. E muitos destes, que somos nós também, na realidade estamos sendo vítimas de nós mesmos. Porque ninguém passa por uma dificuldade por nada, por acaso. Eu repito muito um pensamento que nós vamos encontrar no livro Nos Domínios da Mediunidade. No capítulo 16, intitulado Mandato Mediúnico, quando os benfeitores falam para Hilário e para André Luiz que o acaso é uma palavra inventada pelos homens para disfarçar o menor esforço. Então é muito mais fácil dizer, por acaso aconteceu isso. Não existe acaso. Existe sim possibilidades de criarmos um contexto de vida e depois aprendermos com todas as nossas criações mentais, que sugerem comportamentos diante dessas criações nossas. Geralmente a nossa vida é como se a gente estivesse criando, como uma aranha, criando uma teia. Quanto mais a aranha vai implementando a sua arte e fazendo dessa teia o seu habitat, né, de segurança, ela, para se livrar da teia, muitas vezes ela tem que desfazer a teia. Nós temos que desfazer as teias que nós tecemos. Você não se livra das responsabilidades sem o devido ajuste. Podemos dizer assim, o movimento bendito da reconstrução, de uma nova base, de uma nova vida, através da renovação mental, que nós estamos aqui nos propondo a construir. Você propõe o novo, o belo, o harmônico, o divino, dentro dos seus conceitos. Mas como nós falamos no início, é necessário, para ter autoridade, merecimento de vivenciar essa ideologia nova, nós temos que voltar para reconsiderar, ressignificar, refazer, se eu posso assim dizer. Saulo de Tarso estava diante de um drama que aconteceu face ao favorecimento de uma onda de perseguição que ele instaurou. Por despeito
por inveja que ele passou a ter pelos cristãos, principalmente por ter perdido a alma de sua alma, Abigail. Por isso que nós convidamos vocês a adquirirem o livro Paulo e Estevão. Porque a gente passa aqui só pequenininhos trechos, para nos convidar a refletir sobre a nossa vida, mas é extremamente importante que a gente possa conhecer mais a dramaticidade que nos circunvolve. E nada melhor do que autores consagrados no alto, como Emmanuel, que conversa conosco, contando histórias, falando de uma forma elevada, libertadora. Nós precisamos de entender isto. Nós temos alguns princípios dentro da doutrina que nós abraçamos como, vamos dizer assim, até projetos mesmo de trabalho, que é a pesquisa histórica. Por que fazemos? Porque é tão importante preservar a história, deixar registros, historiografar. Faça isso na sua casa espírita com as suas atividades. Deixe para a posteridade tudo que está acontecendo, porque vai ser aprendizado algum dia para alguém. Nós precisamos de alimentar a história, no seu sentido de aprender com a história para não reincidir em equívocos conhecidos, definidos por corações que tiveram o ensejo de aprender com aquelas histórias. E como nós estamos tendo essa oportunidade. Não esqueça disso. O nosso doutor de Tasso estava ali emocionado ao extremo. Ele pergunta: e a autoridade do movimento estaria alheia a esse crime? Creio que sim, respondeu Áquila. A crueldade foi demasiada para que se lhe atribuísse tão só a punição por motivos religiosos. Mas não te valestes de alguma petição de justiça? Ele era doutor, conhecia as regras. Quem se atreveria a fazê-lo? Quem advogaria? Tenho amigos que chegaram a recorrer, mas pagaram com castigos mais violentos o desejo de justiça. Era o preço. Ser violentado e não ter como recorrer. O ex-rabino compreendeu a justeza dos conceitos. Somente agora tinha bastante largueza de vistas espirituais para avaliar a velha cegueira que lhe negrejara a alma. Áquila tinha razão. Muitas vezes fora surdo às rogativas mais comovedoras. Invariavelmente mantinha as decisões mais absurdas dos seus prepostos inconscientes. Recordava-se do próprio Jochaí, que lhe parecia tão prestimoso nos dias de ignorância. Observemos agora a pergunta que Saulo vai endereçar ao casal querido. E o que pensas de Saulo? O que pensas?
Longe de saber com quem permutava as ideias mais íntimas, Áquila respondeu sem titubear. Antes de eu ler a resposta, eu pergunto a você: vamos voltar para o ano de 34, sentarmos na pedra rústica, observarmos os três dialogando. Você é um personagem que está fora da história. Nós vamos estar levando você numa nave que viaja na velocidade da luz, vence o espaço e o tempo. Você é um observador que não pode interferir na história. Porque se você interferir, isso pode ter uma repercussão e mudar o destino. Esse destino que é de sua responsabilidade agora. Porque uma pedra que você joga no passado é como a atirar-se num lago de águas tranquilas. Haverá um efeito. Ondas face ao atrito, peso, força, direção. Você está de fora e assistindo o diálogo dos três. Você sabe que eles estavam dialogando com Saulo, embora eles não soubessem. E agora vamos olhar para o Rabino e imaginar a emoção dele fazendo essa pergunta, a expectativa dele. E vós, o que dizeis dele? O que você responderia, amigo? Você, ouvinte, que conhece a história do perseguidor do cristianismo, Saulo, que ali encobria a sua real condição, personalidade. Qual seria a sua conduta? O que você iria falar sobre o perseguidor? Resposta de Áquila, sem titubear. O Evangelho manda considerá-lo irmão, extremamente necessitado da luz de Jesus Cristo. Nunca o vi, mas temendo as iniquidades praticadas em Jerusalém, aqui vim parar em fuga precipitada. E tenho orado a Deus por ele, esperando que um raio do céu o esclareça. Não tanto por mim, não, que nada valho, mas por causa de Pedro, que considero um segundo pai muito querido. Acredito que se operariam maravilhas se a Igreja do Caminho pudesse trabalhar livremente. Julgo que os apóstolos galileus são dignos de um campo sem espinhos para a sementeira de Jesus. Dois aspectos, ou três, melhor. O primeiro, o Evangelho manda-o considerá-lo irmão extremamente necessitado. Por isso é que eu perguntei se você gostaria de fazer uma viagem para a Palestina, para essa região de Damasco, para o deserto, para que você pudesse analisar a história e falar sobre o Rabino. Prisca disso, o Evangelho manda perdoá-lo, porque ele é necessitado. Ao mesmo tempo, esse homem que fala que o Evangelho manda
perdoar. Ele vai dizer que ele estava ali no deserto para fugir das perseguições desse algoz. E no deserto, qual era a posição dele como cristão? Além de perdoar, de compreender a situação de necessitado de Saulo, ele no deserto, meu querido amigo espírita, ele no deserto estava orando pelo perseguidor, para que o perseguidor fosse iluminado, lucificado pela verdade de Jesus. Vamos pensar com carinho nessa situação? Porque ela é desafiadora. E aqui é que está efetivamente a oportunidade de dar a outra face, como ensina Jesus, e a Miriam de Porto Alegre está nos lembrando. Eu aproveito para abraçar a todos que se encontram no chat da sala Estudando Espiritismo. Queridos amigos, como é desafiador para todos nós estarmos aqui, mas como é prazeroso ao mesmo tempo, como nos faz bem, como nos revigora intercambiar Ademir de Valadares, Adriana do Paraná, o Celso de Ponta Grossa, a Cida de Diadema, Clair de São Pedro do Sul, amiga Cleusa de Portugal, o Dani aqui de Belo Horizonte, a Soni, sua mãe, que nesse momento está sintonizada em prece com o trabalho, o Daniel de Curitiba. O Fausto de Curitiba esteve conosco aqui na FIAC ontem. O amigo deve estar na estrada uma hora dessa, de retorno ao seu reduto doméstico, depois de trabalhar na área profissional e também ter intercambiado impressões conosco ontem, no estudo, na FIAC, nas atividades terapêuticas, o magnetismo, a fluidoterapia. Estava todos nós juntos, exatamente refletindo sobre essa importância do intercâmbio. São pontos, são notas valiosíssimas para todos nós, para que a gente possa efetivamente verificarmos e nos apresentarmos, se eu posso assim dizer, na condição de cristãos que estamos dispostos, observemos bem, que estamos dispostos a perdoar e orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que caluniam. É necessário, meu amigo, compreender. É necessário compreender tudo o que está acontecendo com todos nós. Agora, é tão importante o valor da oração que ele orou, pedindo a Deus esclarecimento para Saulo de Tarso. E o que aconteceu? O Senhor atendeu às preces e encaminhou Saulo para ser esclarecido por ele mesmo. Isso é extraordinário. São as respostas operacionais das orações feitas com o coração que busca o vínculo com a verdade, com a justiça, com o bem. E aí ele vai dizer sobre a condição, olha que interessante, a condição do nosso doutor deixar de perseguir
os amigos da Casa do Caminho. E aqui ele se movimenta com espírito de gratidão a Simão Pedro, que foi um benfeitor que cuidou, que tratou, que ajudou nas enfermidades que ele tinha desde criança. Aqui a gente encontra reflexões muito valiosas no que remonta ao Evangelho. Porque a gente costuma achar que Evangelho é aprendizado cognitivo apenas. Que estudar o Evangelho é conhecer passagens, é citar, recitar. Evangelho é vida. É óbvio que os textos, apreciar, estudar, memorizar, vai nos dar muitas condições para que a gente possa, com a luz da doutrina espírita, compreender que você deve agir diferente com o seu pai, com a sua mãe. Viu, minha filha? Reconsidere, perdoe, porque ela não sabe o que ela fala. Você já parou para pensar nisso? Mesmo nos acessos, na ira, nas descompensações emocionais. Outro dia uma companheira me pediu que analisasse um vídeo em que uma mãe translocada não estava disposta a dialogar com uma filha que pedia ajuda. E ali a gente observa um movimento extremamente triste quando chegamos no ponto em que o diálogo deixa de existir num relacionamento. Dialoga perdoando, compreendendo, abençoando seu marido, seus filhos, seus amigos. Você não tem um perseguidor como Áquila tinha Saulo de Tarso. Você não tem um perseguidor declarado. Na realidade, me ocorre aqui uma necessidade de um ajuste na fala. Áquila também não tinha. Ninguém tem perseguidores. Nós temos instrumentos para que a perseguição se faça. E se ela acontece é porque nós precisamos de estar atentos, porque muitas vezes perseguidos nos fazem talvez homens mais atentos, corações mais sensíveis para procurar ajuda, para se vincular a um trabalho, para metabolizar melhor as leis da vida que estão batendo na nossa porta, insinuando a necessidade de transformação. Dirigindo-se à esposa, enquanto o moço de Tarso silenciava, o tecelão exclamava com interesse: Vamos lá. Lembras-te, Prisca, como se exorava pelo perseguidor nas preces íntimas da igreja? Muitas vezes para esclarecer nosso espírito fraco no perdão. Pedro nos ensinava a considerar o implacável rabino como a um irmão que as violências obscureciam, para que os nossos ressentimentos mais vivos se desfizessem. Historiava o seu passado, dizendo que também ele, por ignorância, chegara a negar o mestre mais de uma vez. Salientava nossas fraquezas humanas, induzia-nos a melhor compreensão. Certo dia,
Chegou a declarar que toda a perseguição de Saulo era inútil, porque nos levava a pensar em nossas próprias misérias, a fim de estarmos vigilantes nas responsabilidades com Jesus. Ele estava dizendo, o objetivo da perseguição é em vão. Porque a perseguição está promovendo os perseguidos a valorizar mais ainda a causa que eles houveram abraçado. Então por que você quer abandonar a responsabilidade? Desculpem, queridos companheiros. Desculpem as abordagens, porque não as fazemos para você, para vocês. Nós estamos tentando refletir sobre as nossas necessidades. Você, amigo, nesse momento, Jesus está dizendo assim: vinde a mim, minha amiga, meu filho, vinde a mim, papai, mamãe, vinde a mim, netinho, vovó, vovô, vinde a mim todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Esta é a promessa que se cumpre quando a gente para ouvi-lo. Porque o chamado é como se fosse a turma atual não vai entender, talvez, o que eu vou contar. É como se fosse um disco furado, um disco de vinil furado. Né? A agulha, o disco ficava girando e a agulha não mudava de faixa, porque o disco estava arranhado. Aí ficava repetindo aquele mesmo ponto. Ou um sistema em loop. Né? Quem estudou COBOL, as configurações antigas, né? A programação de lá de trás, sabe o que eu estou falando dos loop. Né? Sistema entre loop, ele não sai daquela condição. É o cachorro querendo morder a própria rabo. É o circuito fechado. É o enquistamento. É necessário que nós possamos abrir possibilidades para ouvir Jesus. Porque ouvir Jesus não é no seu sentido de ouvir a voz dele e ele falando, vem cá, vem cá. Não é isso. Ouvir Jesus é abrir os olhos para a dinâmica dos processos, para o valor das oportunidades. Assim, nós ouvimos Jesus. E o que é melhor? Ou o que é mais importante? Vinde a mim. Tomai sobre vós o meu jugo. Depois que você ouve, é necessário, é importante que nós possamos sair para semear. Semear o bem, a caridade, a paz. Lembra-te, Prisca, como orávamos por ele? Mas buscávamos fortalecimento para o espírito fraco do perdão. É tão interessante porque ele ainda vai dizer que Simão Pedro, quando falava de Saulo, falava dele com respeito. Não falava acusando, não reportava dilacerando, desvalorizando. Simão Pedro não fazia fofoca. Simão Pedro não ficava discutindo pontos negros. Porque a treva por si só, ela já tem a sua contundência. Nós vamos
continuar falando da treva. Nós vamos continuar presos num sistema que só oblitera possibilidades. Não. Vamos repensar. Querem um exemplo? Talvez pequeno, mas a sua ordem de grandeza é imensa. Vamos pensar nas eleições presidenciais que aconteceram no nosso país no último mês. 2 candidatos chegaram na disputa. Praticamente a metade optou por um candidato e a outra metade o outro candidato. Porque a diferença foi tão pequena, não é verdade? Mas o que acontece? Aqueles que optaram pelo candidato que perdeu, a gente observa que existe um movimento que pós-eleição sai para continuar naqueles ataques tão complexos, chatos, chulos da eleição. E aí a gente fica pensando, então essa turma vai ficar mais 4 anos só jogando pedra no partido que ganhou? O que vale é a democracia. Se o partido X ganhou, ok, acabou a eleição. O nosso país ele não é dividido. O nosso país não é um coração partido. Aqui eu estou fazendo uma alusão a um verso do poeta Cazuza, quando ele fala: meu partido não é um coração partido. O Brasil não pode ser um coração partido. Ele é um coração. Então, se vamos dizer, você que não votou naqueles que venceram, o momento agora é tentar todos dar as mãos para continuarmos o processo. Lá na hora da nova eleição, se você continuar insatisfeito, que você trabalhe para as outras opções. Nós somos amigos, nós somos irmãos, nós não somos inimigos do nosso Brasil. Eu não sei se deu lá. Nós não temos o direito de desrespeitar ninguém. Se existem aqueles que desrespeitam a ordem e o progresso, que nós possamos revigorar os nossos sistemas, as nossas leis, lutarmos sempre para que haja pessoas sérias cuidando das questões públicas. Esse é o nosso papel. Agora, ninguém tem o direito de desrespeitar quem quer que seja. Eu estou pegando assim uma ideia que me surgiu agora e você pode estar perguntando: qual partido do Carlos Alberto que está tocando nesse assunto? Eu gostaria de repetir o que eu disse. Meu coração não é um coração partido. Por quê? Por mais que existam preferências, essas preferências elas têm um momento de se manifestarem, mas ela tem os instantes de se enobrecerem, para que a gente possa sempre ter a oportunidade de olhar que além dos horizontes devem ter algum lugar bonito para se viver em paz. Poeticamente, o Roberto diz isso para nós. Nós temos que aprender a olhar o outro lado. No nosso caso, doutrina espírita, nós estamos aqui para olhar o outro lado. Ou não? Ontem estudávamos aspectos do Evangelho na FEAC e nós estávamos discutindo isso.
Até trabalhamos, me vem à memória, o capítulo das bem-aventuranças, quando Jesus vem falar para nós sobre a necessidade de elegermos o reino dos céus como tesouro principal. Mas para que você possa construir o reino de Deus na sua intimidade, existe um contexto que você vive que é um contexto material. Uma coisa não é desassociada da outra. Agora eu vou para a igreja, agora eu vou cuidar do meu espírito. Ué, durante o dia você não estava cuidando do seu espírito? Não, Casalberto, hoje eu fiquei no banco o dia inteiro, trabalhei e tal. Mas lá no banco você não está cuidando do seu espírito? Quando você está brincando com a família, você não está cuidando do seu espírito? Existe departamento? Existe hora para isso? Nós temos momentos em que existe uma busca, uma interação, um intercâmbio, um direcionamento mais efetivo. Obviamente. Esse momento que nós estamos aqui, nós estamos estabelecendo mecanismos que favoreçam mais o nosso entendimento no que remonta às coisas espirituais. Mas antes de religião, nós precisamos de espiritualidade. Esse pensamento nos foi sugerido agora pela coordenação espiritual e faz parte de um texto, prefácio de Emmanuel no livro Nosso Lar. Nós precisamos de espiritualidade. E espiritualidade é um processo em que nós vamos elencando, dinamizando em todos os momentos da nossa vida. Não tem hora para isso. Sempre você estará sendo convidado a trabalhar, a orar, a respeitar, a cuidar, a ser carinhoso, ser romântico, ser poeta, ser industrial, ser operário, ser faxineiro, trabalhando na limpeza, ser um gari, não é? Cuidar da natureza. Todos os momentos você está sendo convidado para ser aprendiz, você estará sendo estimulado a se tornar mestre. Há um momento de falar, há um instante de calar. São as dualidades do caminho. Os princípios que norteiam a evolução do cosmo partem da lei de unidade em Deus, amor. Mas a dinâmica é a lei da dualidade, dos opostos. A partir do momento em que você ajusta os opostos, você abre novas possibilidades para que você parta para a terceira lei, que é a da trindade. A gente escuta, lê, mas o nosso alcance ainda está tão pequeno. A doutrina espírita se baseia numa trindade extraordinária. Ciência, filosofia e religião. A religião é o Espírito Santo. O que significa isso? É a religião do amor. É o trabalho do amor, que é a conjugação de entendimentos filosóficos e operacionais. O que vai santificar o espírito. Aí a gente acha que santificar é virar santo, vestir roupa branca, não faz isso, não faz aquilo. E na realidade, santificar significa, nesse contexto aqui, a purificação de sentimentos. Pela sabedoria que respalda uma nova vida. Diz Emmanuel, a sabedoria é o caminho. Amor é luz. Sabedoria é caminho. Amor, luz. Eu estou fazendo um movimento aqui, para quem está podendo assistir o vídeo, um movimento de uma cruz. Horizontal, da socialização, do trabalho, da intermediação, do intercâmbio,
Mas é necessário estabelecer as conexões com o que está acima, para fixar no que está embaixo. A nossa casa mental, André Luiz, aprendendo com Calderaro, dividiu ela em 3 departamentos: andar superior, inferior, o andar do presente, inferior passado, superior futuro. Você precisa de subir para buscar, mas você não pode ficar lá em cima. Você tem que descer nas regiões abismais, como ensina Pedro na sua epístola. E o Cristo desceu nas regiões infernais para libertar os espíritos trancafiados. Isso é de uma beleza extraordinária. Aí a gente fica assim, não, Jesus então desencarnou, ele foi lá embaixo. Aí a gente busca situar, né? Ah, ele foi no umbral, ele foi lá no Vale do Sul. Ok, tá tudo correto. Tá tudo certinho. Mas a gente quer falar com mais, um pouquinho de mais profundidade. Nós queremos estudar a intimidade espiritual de cada um de nós, porque o reino dos céus, as moradas espirituais, se estão no cosmos, elas estão aqui dentro. O espírito, hoje a ciência discute a desencarnação, né? O espírito volta para um todo mental, no seu sentido de, não é que ele vai para um todo, ele vai para uma condição de vida numa dimensão diferente da que ele vivia, que era vinculado a um corpo. Mas ele pode voltar para essa dimensão e a sua mente vai formar um outro corpo. O que a ciência está discutindo? O que a doutrina espírita está explicando para nós há 150 anos? O que André Luiz nos mostra com exuberância na sua obra? A ciência vai chegar lá. Agora, será que a ciência vai chegar primeiro do que o moral? Será que a ciência vai chegar primeiro do que os sentimentos? Nós, Ludmila, a Ludmila do Rio de Janeiro está dizendo, não gosto da política da Terra, mas dessa eu gostei. É a política do espírito, não tenha dúvida. Eu citei a política porque foi um momento que ficou o assunto pipocando para todo lado, por conta das eleições presidenciais. Eu tive as minhas alegrias e as minhas frustrações, porque eu também sou cidadão, eu vou lá e eu voto. Eu tenho expectativas. Mas eu estou tentando aprender com os benfeitores. Emmanuel nos oferece tantos textos que está ficando claro para nós que você não pode depositar todas as esperanças na Terra. Kardec define querer felicidade na Terra, nesse nosso mundo, isso é utópico. Aí a gente, com as nossas análises, eu costumo falar desse assunto brincando, citando uma poesia, música, da década de 70. Se não me engano, do Odair José. Ele fala assim, felicidade não existe. O que existe na vida são momentos felizes. Isso é extraordinário. O que existe na vida são momentos felizes. Felicidade não existe. Felicidade plena é de espírito puro. É outras habitações. Agora, como que você vai para as outras habitações? É aprendendo a subir com Jesus. É desencarnar, Casalberto? Não. Desencarnar e reencarnar é lei natural, gente. Dos nascidos de mulher, João é o maior. Jesus falava da doutrina espírita. Jesus falava de Allan Kardec. Jesus falava que a proposta mosaica, a Bíblia, as escrituras sagradas, que hoje a gente chama de Allan Kardec, doutrina espírita, porque na realidade é um todo harmonioso, é um conjunto. Por isso é que você vai ter o Pentateuco mosaico,
os 5 livros que são considerados pelos teólogos como o Pentateuco do Novo Testamento, 5 principais livros, os evangelistas, não é isso? Os 4 evangelistas e o livro Atos dos Apóstolos. Vamos pensar. E nós temos o Pentateuco kardeciano. Foi à toa que Kardec escreveu 5 livros para desdobrar um livro só. Aliás, ele escreveu um livro e desdobrou em 4. Pentateuco. Vocês já pararam para prestar atenção na história? Qual é o primeiro livro de Moisés? Gênese. Qual o último livro de Allan Kardec? A Gênese. É um ciclo perfeito de aprendizado. 5, 5 e 5. Deu para a gente pensar. Então, todo esse mecanismo é para que a gente possa entender que quando Jesus fala muitas moradas na casa do Pai, se não fosse assim eu vou teria dito, conforme a descrição do primeiro versículo do capítulo 14 de João, que é objeto de estudo de Allan Kardec no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele estava falando também da morada espiritual. Porque qualquer morada física que nós habitamos, vamos habitar, ela depende do batismo mental, da sua renovação íntima. Porque o seu mundo mental caracteriza a sua realidade espiritual, não tem como fugir disso. Não temos mais condições de negar isso. Por isso, meus queridos amigos, com tanta alegria que a gente perpassa esses ensinamentos, e aí a gente observa que um diálogo como esse, maravilhoso, de Saulo, Áquila e Prisca, é motivo para que a gente possa trazer aqui muitos pontos que têm a ver com a nossa realidade espiritual. O ex-discípulo de Gamaliel tinha os olhos úmidos, porque eles falavam de Pedro. Sem dúvida. O famoso pescador de Cafarnaum é um dos grandes irmãos dos infelizes. Murmurou convictamente. Querido amigo, eu gostaria de, nesse momento, sabendo que o nosso horário está se extinguindo, eu gostaria de refletir com vocês sobre esse momento do diálogo. Porque a verdade já tinha sido dura, ela já tinha vergastado. Porque o evangelho, para o bom entendedor, como disse Jesus para Simão Pedro, que falou que era duro o discurso, Jesus disse: a proposta entra na boca como mel, mas ela perpassa as entranhas como uma espada dilacerando, cortando, abrindo as nossas entranhas para que a gente entenda quem somos, de onde viemos, o que fizemos, quais são as nossas tendências, para onde podemos ir, o que devemos fazer. Saulo de Tarso estava com os olhos úmidos. Olhos úmidos. Aquela conversa fez com que ele repassasse a sua vida inteira. Cada ponto. Alegrias, ilusões, tristezas, decepções, conflitos,
fugas. A realidade se apresentava exuberante para ele. Mas o diálogo se encerra fazendo uma reverência a Simão Pedro. Simão Pedro se tornou o grande exemplo de Saulo de Tarso. Porque Simão Pedro venceu barreiras extraordinárias naquela existência. Ele, preparado pelo Mestre, com a sua impulsividade, com as suas condutas passionais, muitas vezes duro, rude, pescador, o mais velho, era o líder. Jesus apostou naquela liderança. E o grande lance de estudar o cristianismo é observar a resposta. Porque muitas vezes a gente pensa que os discípulos eram os espíritos mais evoluídos do planeta, junto com Jesus, que ficavam sentados na cadeira, nos tabernáculos. E a lógica nos mostra outra coisa. Estudemos quem realmente aprofundou. E eu gostaria de dar uma fonte de referência. Carlos Torres Pastorino. Ali podemos confiar. Ele tem as suas interpretações pessoais que podem agradar ou não, mas isso fica à parte. Porque o livro Sabedorias do Evangelho tem informações extraordinárias que ele buscou na fonte, lá no Vaticano. Me recordo de Arnaldo Rocha falando de Pastorino, como Chico reverenciava o doutor. Ele falava assim para Arnaldo: Arnaldo, estamos diante de uma autoridade espiritual de expressão elevadíssima. Ele tem respaldo das esferas superiores. Assim Chico falava dele. E nós gostaríamos de chegar na condição de mostrar, de falar sobre a posição espiritual de Simão Pedro. E nosso tempo, caminhando para o fim, nos obriga a resumir o nosso pensamento, principalmente na frase última, que Emmanuel deixou registrado. E quando Emmanuel escreve, é bom prestar atenção. Simão Pedro se tornou. Simão Pedro se tornou um dos grandes irmãos dos infelizes. Eu tenho conversado com os espíritas. Tenho aprendido tanto, amigo. E um dos pontos que eu sinto que os benfeitores têm batido, têm mostrado, é que tudo que nós fazemos em espiritismo, em cristianismo, deve ter um objetivo inviolável: amar, focar a todos aqueles que são filhos do Calvário de Jesus. Não adianta belas palavras, livros maravilhosos, direção de instituições, mediunidade fenomênica, se não granjearmos amigos,
se não nos fizermos simples, se não formos sensíveis e se não estivermos juntos da dor do mundo. Se os nossos olhos não estiverem focados na luz do mundo, Jesus, os nossos pés, as nossas mãos, dentro do contexto da treva, para tentar, sem pretensão, mas por amor e gratidão, semear a luz, que é o amor de Deus e que é a presença excelsa de Jesus em nossas vidas. Querido amigo espírita, não esqueçamos e não nos percamos em discussões estéreis, porque Bezerra de Menezes nos ensina: quando muito se discute a caridade, o benefício chega atrasado. Que o Senhor da vida esteja conosco. Que os benfeitores continuem nos inspirando na caminhada, cuidando, nos ajudando nos nossos afazeres e nas nossas mendicâncias. Mas nós suplicamos que Maria Santíssima esteja no lar de todos, de todas as famílias do Brasil, porque o Brasil há de ser o coração do mundo, unificado em termos de família sagrada. E assim nós nos despedimos com alegria, dizendo: Ave, Ave, Ave Cristo sempre.